Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. São muitas mensagens dos ouvintes que querem saber mais sobre a Previdência Social e conosco para esclarecer e orientar está o professor e advogado da área previdenciária Paulo Bacelar. A primeira mensagem é da nossa ouvinte ou do nosso ouvinte Islaí, de Fortaleza. No dia 13 de novembro de 2019, data da reforma ou da promulgação da reforma da Previdência Social, eu já tinha 35 anos de contribuição e 54 anos de idade, ou seja, já tinha direito adquirido. Porém, quando fiz a simulação no meu INSS, aparece para mim o valor de R$ 2.300 para aposentadoria quando ganhava R$ 4.000. Aí vem a pergunta do Islaí, professor Paulo Bacelar. O que devo fazer para eu me aposentar? Pois em 2022 completo 38 anos de contribuição, em maio completo 57 anos de idade em setembro. Por favor, gostaria de uma boa orientação sobre essa situação. 38 anos de contribuição em maio, 57 anos de idade em setembro. E aí, Paulo Bacelar? Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, Luzenor, essa situação, às vezes a gente sempre fala aqui no programa, que não pode se confiar tanto na simulação do INSS, porque o sistema, ele pega, às vezes, pendências no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que não se contará na hora de fazer a análise do benefício. Então, existem alguns erros, algumas coisas para ser feitas, acertos no cadastro que o servidor precisa fazer, como encerramento de atividade, como verificar se há algum pagamento menor do que o mínimo, que o sistema, quando for dar entrada no benefício, não vai computar. E, às vezes, na simulação, ela está computando esses períodos. Existem salários de períodos de regime próprio de previdência, que não vai ser computado na hora de pedir aposentadoria, mas na simulação pode ser que compute, porque pode estar com a informação lá que é regime geral e o sistema não vai calcular na hora. Então, existem muitas coisas que podem ser analisadas para você não confiar tanto na simulação que o INSS faz, né? Geralmente, você tem que ver, se for um caso mais complexo, teria que contratar mesmo alguém para calcular direitinho a sua renda mensal inicial exatamente antes de entrar com o processo, o protocolo. Porque, às vezes, a pessoa entra com o processo achando que vai receber X e, quando é concedido o benefício, ela recebe Y. Então, aí ela vai ter que desistir desse processo, vai dar um trabalho a mais. Então, se ela já sabe quanto ela vai receber na hora da aposentadoria, é bom que você pode comparar na hora da concessão e não ter surpresa. Então, no caso dela... Dele aqui, o Islaí. Né? Dele, teria que fazer esse cálculo para ver se realmente a renda mensal inicial que está na simulação está correta. Porque não é pela última contribuição também. Você tem que ver que a aposentadoria vai ser uma média de contribuições desde julho de 94
né? E tem um percentual dessa média, dependendo do fator previdenciário, da idade do segurado, na data do pedido, enfim, são várias variáveis que não é só pelo último salário que a pessoa estava recebendo. Ou seja, Islaí, pela orientação do professor Paulo Bacelar, é mais seguro você ter uma assessoria jurídica neste momento, nessa largada, para receber um valor que, pelos números que você nos apresenta, o garanta uma remuneração, uma aposentadoria dentro da expectativa que você tem com base nesses cálculos que você nos traz. E, Luciano, ainda tem mais. Na hora de você fazer o cálculo, o segurado ele pode ter períodos em aberto que vão poder, você vai poder completar a contribuição. Por exemplo, se faltar um ano para não ter o fator previdenciário na regra transitória, ele pode contribuir esse período em aberto, se tiver algum período em aberto, para não computar o fator previdenciário. Isso aí já alteraria a aposentadoria dele em muitos %. Então, às vezes, por causa de uma besteira, você tem um benefício menor, e a esse benefício menor, Luciano, vai ocasionar você ter um valor de um benefício por muito tempo, um valor menor do que deveria ter se tivesse feito essa análise. E para você que tem dúvida na área da Previdência Social, o caminho está aberto, é o 085 99273 4353. Noelle Ferreira está no Rio Grande do Sul. Vou completar 61 anos de idade agora, neste mês de março. Trabalhei a vida toda na roça, sempre morei e trabalhei nas terras do meu pai. Nunca paguei sindicato, nem contribuí com o INSS. Será que tenho direito a me aposentar? Da mesma forma, Luciano, aí obrigado pela audiência aí no Rio Grande do Sul, né? Da mesma forma que o trabalhador rural, aqui no Nordeste, que a gente sempre está falando com ele, precisa ter contribuições, aliás, precisa ter provas da atividade rural, também serve para pessoas do Sul. Em regra, o pessoal do Sul, ele tem uma produção maior, às vezes tem produtores lá que trabalham com máquinas e tem uma produção maior. Essa produção maior faz com que também muitos agricultores do Sul do país contribuam com a sua renda, com a sua venda da produção, porque aí conseguem produzir um percentual maior de produtos. Mas aquelas pessoas também que são agricultores familiares, que trabalham sem máquinas, que trabalham apenas com a ajuda dos familiares, né, do grupo familiar, ela também deve ter provas da agricultura, como hora de plantar, Emater, SIDAP, são várias outras informações, como certidão de casamento, onde consta a profissão como agricultor. Tudo que serve para aqui para o Nordeste também serve para o pessoal do Sul, e ele tem que ter essas provas, independentemente se ele está contribuindo com o sindicato ou não. Fico feliz porque aqui no Jornal Alerta Geral a gente recebe perguntas de todos os estados brasileiros, uma vez que a linguagem da Previdência Social, as regras são todas iguais, tanto para quem mora no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte ou aqui na região Nordeste. Silvio, em Fortaleza. Tenho 56 anos de idade e 35 anos de contribuição. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Luciano, se fosse pela regra antiga, antes da reforma, ele já poderia dar entrada na aposentadoria dele. No caso, ele tem 91 pontos, né? Contando 35 no mínimo. E aí vamos para a pontuação. Ele teria que ter 99 pontos agora em 2022. Ele tem 91 pontos e ainda não pode aposentar. Porém, ele tem que ver quanto tempo ele tinha em 2019, em 13 de novembro de 2019, para saber quanto faltava para atingir esses 35 anos e ter a regra de transição de 50% ou de 100% do que faltava para atingir 35 anos em 2019, terá que pagar o pedágio. Então, se ele tinha 32 anos de contribuição, faltava mais de 2 anos para ele atingir os 35, ele terá que ter 100% de pedágio. Então, se faltava 3 anos, ele tem que ter um pedágio de 3 anos, que aí terá que se aposentar com 98 anos, ou com 38 anos de contribuição, faltaria aí mais 3 anos, independentemente da idade, com 38 anos ele se aposenta. Está bem pertinho, hein, Silvio? Olha aí, numa caminhada já passa esses 3 anos e garante a aposentadoria. Odaísa, em Itapipoca, o meu pai foi aposentado por invalidez e o benefício foi cortado. Ele foi atrás, mas no INSS dizem que ele não tem direito. O que pode fazer, professor Paulo Bacelar? O INSS pode dar a aposentadoria e depois tirá-la? Luciano, é a questão aí das revisões
né, que é conhecida como pente fino. O INSS, a aposentadoria por invalidez, Luciano, por lei, o INSS teria que fazer revisões a cada 2 anos. Como ela não faz essas revisões periódicas, acabam fazendo essas revisões em lote, né, que a gente chama de pente fino. Fez aí as revisões de vários benefícios e aí na perícia médica, se constatado que o segurado não tem mais a invalidez que gerou aquele benefício, ele cessa o benefício, mas você não deve dar ouvidos ao INSS. Se ele está dizendo que você não tem direito, procure um advogado ou a Defensoria Pública da União para te orientar e ver se você tem condições de ainda estar com esse benefício e ajuizar uma ação contra o INSS nesse caso. Anote aí a linha direta do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. É o 085 99273 4353. Algumas ouvintes nos pedem para falar de forma mais lenta o número do nosso WhatsApp. E a gente vai repetir aqui. É o 085 99273-4353. Beatriz em Granja. Meu avô não enxerga mais e precisa passar as suas terras para o meu nome. Mas não estou querendo, pois tenho medo de perder meu Bolsa Família. Nesse caso, eu posso ficar como proprietária das terras, professor Paulo Bacelar? Nesse caso, a Beatriz pode ter algum prejuízo? Luciano, a questão de você ter terra ou não está incluída na lei, né? Você não pode ter renda familiar maior do que 2 salários mínimos. Então, tem que ver se isso não vai gerar renda. E aí, se tiver na declaração do CAD único apenas que você não tem renda, possivelmente não terá nenhum problema, não terá nenhuma relevância ela ser dona de terra. Agostinho, em Fortaleza, fizeram um empréstimo no meu benefício indevidamente. Como devo fazer para cancelar esse empréstimo, professor Paulo Bacelar? Uma situação que acontece com muita gente no Ceará e no Brasil. Olha, empréstimos sempre está ocorrendo de empréstimos indevidos no benefício da pessoa. Em primeiro lugar, o benefício hoje, Luciano, ele já é concedido com bloqueio do empréstimo. Caso a pessoa queira fazer um empréstimo por conta própria, ela precisa pedir o desbloqueio dessa condição para pedir um empréstimo. No caso de fazendo esse empréstimo, alguém tendo acesso à senha dela e pedindo o desbloqueio desse benefício que ela tinha, e fazendo esse empréstimo devido, ela deve fazer um boletim de ocorrência, solicitar novamente o bloqueio desse benefício para que não haja novos empréstimos e entrar com a ação na justiça contra o banco para que o banco devolva o dinheiro dela e faça aí uma reposição também por danos morais e materiais por causa desse empréstimo devido. Silvânia, em Pentecoste. Eu tenho uma filha de 2 anos, mas não contribuí com o sindicato durante o período de gravidez. Dei entrada no salário maternidade rural com as provas do meu pai, mas o INSS negou e não recebi a carta dizendo o motivo para ter negado esse pedido. O que eu faço? Olha, possivelmente seria pela falta de comprovação da atividade rural. Nesse caso, ela tem direito a recurso desse benefício, né, desse indeferimento, e também pode ser que entre com ação também na justiça. Ela deve ter a autodeclaração da atividade rural, tem que ter mais de 10 meses de atividade rural antes do parto, e ela pode sim utilizar a documentação do pai dela. A Silvânia, que nos fez essa pergunta, é moradora do município de Pentecoste e nos acompanha pela FM 91.1 em Pentecoste, que é a FM Caxitoré. Maria do Carmo está em Ubajara esperando uma resposta, professor Paulo Bacelar. Recebo um auxílio doença, completei 55 anos de idade, sou trabalhadora rural e queria saber se passa a aposentadoria automaticamente, ou seja, se passa o auxílio automaticamente para a aposentadoria. Não, Luciano, nada tem automático no INSS em relação à alteração de espécie de benefício. Ela precisa pedir a aposentadoria dela e cessar o benefício que ela já está recebendo. Erlândio, em Maracanaú. Meu irmão mora em Palmacia, ele é agricultor, tem 60 anos de idade, apresentou todos os papéis e o pedido de aposentadoria foi negado. O que fazer? Ele pode entrar com recurso, né, administrativo ou através de uma ação judicial, contratando um advogado, a Defensoria Pública da União, para analisar a documentação, analisar o direito dele e entrar com uma ação judicial. Para você anotar e receber informação segura na área da Previdência Social, mande a sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 085 99273 4353. José Osmar, em Tururu. A gente ganhou uma causa na justiça. O INSS pode negar meu benefício dado pela juíza?
Não, Luciano, ela precisa implantar o benefício dela, né? Se for uma ação judicial onde o juiz mandou determinou que pagasse o benefício dela independentemente de recurso, ele vai ser implantado o benefício, ela vai ficar recebendo até que seja julgado o recurso. Pode ser que no recurso ela perca e esse benefício seja cessado. A mensagem agora é do Reinaldo em Cascavel. Comecei a contribuir há 18 anos. Com 35 anos de recolhimento para o INSS, vou estar com 53 anos de idade. Será que eu consigo me aposentar com essa idade, professor Paulo Bacelar? Bem longe, né, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, infelizmente ele com 18 anos hoje... quando ele tiver 35 anos de idade, de contribuição, vai ter 53 anos de idade e não vai poder se aposentar, porque a reforma da Previdência também aumentou aí a questão da idade mínima, incluiu, né, a questão da idade mínima, não basta mais só ter os 35 de contribuição, porém, ele vai se aposentar aos 65 anos de idade, porém esses 35 vão servir para aumentar a sua média de contribuições na hora que for fazer o cálculo da média. Porque com 35 anos ele pagando mais um pouco, mas com 40 anos de contribuição, ele terá 100% da média de contribuições desde julho de 94, será a melhor opção para ele. Reinaldo, uma boa dica, então não para de contribuir, olha para frente, pensando nos 65 anos de idade, como avô, saudável, trabalhando, mas com a aposentadoria bem mais folgada diante dessas recomendações do professor Paulo Bacelar. Socorro, está em Icó. Pago 5% de contribuição como facultativo baixa renda. Gostaria de saber o que é validação facultativo baixa renda. Como faz? Isso é obrigatório? Luciano, é obrigatório. Por quê? Porque para contribuir com 5% do salário mínimo, que dá R$60, né? Mais ou menos isso. Ele precisa ter critérios, precisa cumprir uns requisitos, que é não ter renda pessoal, a facultativa ela não trabalha, então não tem renda pessoal, estar cadastrado no CAD único, você e a sua família, e precisa também atualizar o CAD único de 2 em 2 anos, não pode ficar mais de que 2 anos atualizado. Então, para ter esses requisitos, você vai contribuir. E aí, na hora que você for pedir aposentadoria, o servidor vai analisar se você cumpriu com esses requisitos. Se teve o seu cadastro feito no CAD único, se atualizou de 2 em 2 anos, se você não tinha renda nenhuma declarada no CAD único, renda pessoal 0. E aí, se não tiver um desses 3 requisitos, essas contribuições não serão validadas. E aí, ele terá que completar essa contribuição de 5% para 11%, pagando a diferença aí de 6%. Aqui a gente tem o maior prazer em receber a sua mensagem e transformar a dúvida para a orientação aqui no Jornal Alerta Geral. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp ao 085-99273-4353. Maura, em Juazeiro do Norte. Meu tio recebe um salário, mas contribuiu, professor Paulo Bacelar, sobre 3 salários como empresário. Pode pedir revisão? Contribuição para pessoa jurídica, vale, professor Paulo Bacelar, para pessoa física receber melhor aposentadoria? Como é que funciona essa política aqui, essas regras para a contribuição de quem é empresário e quer se aposentar com uma renda melhor? Zeno, é uma coisa que acontece muito isso na vida laboral da pessoa. O empresário, ele confia muito no contador. Então, quando o contador manda uma guia de pagamento da Previdência Social, ele está pagando não só a contribuição dele como empresário, mas também com a parte da empresa. Porque a contribuição previdenciária ela é solidária e tem a contribuição da empresa e a contribuição do funcionário e dos sócios da empresa, né, do empresário. Essa guia ela é única para todos os trabalhadores dessa empresa. Porém, se pagar essa contribuição, não adianta nada. Ele não vai se aposentar somente pagando essa guia. O contador, ele precisa informar para a Previdência Social que pagou essa guia, que é chamada uma declaração que a gente chama de GFIP. Se o contador não fizer a GFIP desse empresário, as contribuições que ele pagou não vão ser contadas no CNIS. Não vai para o CNIS, para o cadastro daquele segurado. Então, muitas vezes os empresários pagam essas guias, mas não se preocupam em saber se o seu contador fez essa declaração. E aí, na hora de aposentar, não consta nada no cadastro. E aí ele precisa fazer essas declarações
todas retroativas, e aí gera multa, juros, e aí é um problema muito grande para o empresário. Bom esse seu recado, professor Paulo Bacelar, porque muita gente mesmo confia nos cálculos que chegam às empresas encaminhadas pelo pessoal da contabilidade, e às vezes esses empresários ou proprietários de CNPJs acreditam que estão contribuindo para a Previdência Social para lá na frente ter uma aposentadoria melhor ou uma simples aposentadoria, e às vezes se surpreendem com a ausência dessas contribuições para o INSS. Pois não, professor? Pois é, e como fazer para saber se o contador está fazendo essa informação? Ela precisa ter aquela senhazinha do INSS, do meu INSS, pelo próprio sistema do meu INSS, você acessar o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, baixa o seu CNIS, olha todo mês se está tendo essa informação. Eu, por exemplo, sou professor, quando eu dou aula para alguma uma instituição, por exemplo, a Unifor, eu dou aula para a Unifor desconta a previdência do professor e eu olho no CNIS para ver se a Unifor informou aquela declaração. Então, fica atentos para analisar sempre o seu CNIS. Olhem sempre o CNIS de vocês para ver se as contribuições estão entrando no sistema. O João Marinho está em Nova Russas, na região dos Sertões de Crateús, e nos trouxe 2 dúvidas. Ele diz: tenho carteira assinada há 18 anos e nesse período fiquei 3 anos trabalhando como autônomo. Como faço para pagar minha contribuição desse período que fiquei parado? Essa é a primeira dúvida. Aí ele diz: ultimamente estou trabalhando de carteira assinada. Como faço para pagar uma contribuição por fora para eu me aposentar com um salário maior do que está na minha carteira? São 2 dúvidas, professor Paulo Bacelar. Zeno, essa parte que a pessoa ficou sem contribuir entre um período de trabalho e outro, ela precisaria ter pelo menos uma contribuição em dia para ela contribuir. Então, por exemplo, ela foi demitida, foi lá no INSS e emitiu uma guia e pagou como autônomo. Agora você pode pegar esse período que não pagou e atrasado e pagar todo o período que ficou entre um vínculo e outro. Se não contribuiu com nenhum período desse entre um vínculo e outro, você não pode contribuir agora, a não ser que você entre com um processo de reconhecimento de atividade. Aí você precisa ligar para o telefone 135, fazer um processo de reconhecimento de atividade retroativa e pedir para contribuir aquele período que não pagou, mas precisaria comprovar essa atividade. Se ele tivesse pago pelo menos uma contribuição, não precisaria comprovar nada agora e ele poderia pagar esse período todo em aberto. Agora, como ele está trabalhando, ele pode entrar no site do meu INSS e fazer uma guia, sem senha mesmo. Ele pode procurar contribuição de Previdência Social, GPS, contribuição da guia de Previdência Social. E ele pode fazer essa contribuição emitindo um código de pagamento e um valor que ele pode querer contribuir, mas é bom que ele possa também ser orientado por um assistente social, por um advogado, que possa dar essa orientação para ele, qual é o valor melhor que ele pode contribuir. O Alerta Geral tem uma linha direta para você, é o 085-99273-4353. Mande a sua dúvida, porque aqui você recebe resposta com segurança. José Carlota, em Altaneira. Tenho 64 anos de idade e 23 anos de contribuição. Eu gostaria de saber quando eu posso dar entrada na minha aposentadoria. Com 64 anos de idade e 23 anos de contribuição, tá bem pertinho, né, professor Paulo Bacelar? Aí ele tem que ter 65 anos de idade, já tem o tempo necessário para aposentadoria, então bastava ter 15 anos, ele já tem 23, então ele tem que aí esperar mais um ano, completar os 65, ele já pode protocolar a aposentadoria dele. Pergunta fácil com resposta difícil para o professor Paulo Bacelar. Érica Santos, em Fortaleza. Quanto tempo demora para sair o resultado de uma perícia? Luciano, isso aí era para ser na hora, né? A perícia feita, mas hoje em dia o INSS realmente não tem dado essa informação logo na hora da perícia. Então ele precisa ligar para o telefone 135, pedir o acerto pós-perícia, o servidor vai abrir uma tarefa e o servidor irá analisar o tempo dele, qualidade de segurado, carência, e aí conceder o benefício dele. Geralmente está demorando mais de 3 meses para dar esse resultado. Luzia, em Baturité. Coloquei meus papéis e o pedido veio negado. Coloquei na justiça, foi para audiência e o juiz negou, mesmo com todas as provas de agricultura. O motivo alegado foi porque trabalhei 4 anos de prefeitura ou na prefeitura, mas era por contrato e não tinha minha carteira assinada. Desmancha esse nó para a Luzia, em Baturité, professor Paulo Bacelar. Independentemente dela ter carteira assinada ou não, ela trabalhava na prefeitura. Então esses 4 anos que trabalhou na prefeitura descaracterizaram a condição dela de segurada especial. Então ela precisaria ter provas antes de entrar na prefeitura e provas depois que entrar na prefeitura. Como vai para a justiça, Luzenor, o juiz se apega muito ao
depoimento pessoal. Então o juiz ele vai fazer perguntas para a pessoa e se ela mostrar conhecimento da atividade rural, ele aposenta ela, mesmo com poucas provas. Então se ele indeferiu esse benefício, ele negou, é porque ele não se mostrou convicto de que aquela pessoa realmente tinha conhecimento da atividade rural e esperar agora o recurso que o advogado fez. A gente desce a serra do Maciço do Baturité, saindo em direção à Redenção, onde está a Maria com a seguinte dúvida: tenho 24 anos de carteira assinada, 49 anos de idade, hoje não estou com condições para trabalhar, pois estou com diabetes e pressão alta. Queria saber se tenho direito a algum benefício, algum auxílio do INSS. Ela não tem carteira assinada hoje, né? Ela tem carteira assinada, professor Paulo Bacelar, trabalha há 24 anos e tem 49 anos de idade. Ela precisa da entrada primeiro no auxílio. Agora é bom que você tenha em mãos já laudo médico demonstrando a sua incapacidade para o trabalho. A doença, ela não dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício é aprovar a incapacidade para o trabalho. Então tem em mãos laudos, procure médicos especializados na sua doença, que dê laudo que você tem, que você está incapacitado para o trabalho e protocolo benefício para ver se o resultado da perícia. Cláudia Vanusa, em Tururu, estou com o salário maternidade cessado. O que devo fazer? Fui a uma audiência e nunca recebi resposta sobre o salário maternidade. Qual a explicação para essa situação da Cláudia Vanusa, professor Paulo Bacelar? Será que é cessado ou é negado? Porque cessado... Pois é, professor Paulo Bacelar, e eu dizendo o seguinte, é sempre importante relatar que para ter salário maternidade é preciso a mulher contribuir para a Previdência Social ou, no caso de trabalhadora rural, ter uma condição de vínculo com o INSS. Mas ela foi para a Justiça já, né? Então, ela deve ter, o benefício dela ter sido negado e não cessado, deve ser isso. Então, existem vários motivos pela negativa de um salário maternidade, mas se for por falta de qualidade de segurado ou por falta de carência, o advogado entrou na justiça, já fez a audiência, vamos esperar o resultado e procure sempre o seu advogado para dar informações. Lembrando sempre, contrate sempre advogados especialistas na área de previdência e que você conheça o seu advogado, tenha acesso a ele, para que ele possa te dar as informações que você precisa. O Paulo Roberto, em Fortaleza, diz: meu pai tem 64 anos de idade e nunca contribuiu para a Previdência Social. Ele já pode dar entrada na aposentadoria por idade? Não, Luciano. Se ele nunca contribuiu para a Previdência, ele precisaria ter 15 anos, pelo menos, para pedir aposentadoria. Sem contribuição, não tem aposentadoria. Maria Osana está em Chorozinho. Meu marido está com 4 hérnias. Ele quer saber se tem direito a algum benefício da Previdência Social. Não, aí não tem como a gente saber, teria que ver o laudo médico, atestados médicos, sempre tem em mãos laudos e atestados que constatem a sua incapacidade. Se você não tem contribuição para a Previdência, essa incapacidade pode gerar um BPC, que é um LOAS, que é o benefício da LOAS, né? E se tiver qualidade de segurado, você pode pedir um auxílio-doença, mas sempre com laudos médicos e atestados médicos em mão. Elisângela, em Araripe, eu queria saber se minha filha tem direito à pensão do pai dela. A minha filha estuda, tem 17 anos e está grávida. Tem direito, professor Paulo Bacelar? Olha, a pensão por morte vai até os 21 anos para quem é filho. Então, com 17 anos, mesmo ela estando grávida, não tem problema, ela tem direito à pensão se o pai dela for segurado da Previdência Social. Eu recebi uma pergunta interessante, Luciano, do seguinte: o pai de uma pessoa faleceu, e a mãe estava pedindo a pensão, só que ele tinha um BPC, ele não tinha uma aposentadoria. O BPC não gera direito à pensão por morte. Aí ela me perguntou: mas eu não tenho direito porque eu tenho um filho menor, eu tenho tantos anos de contribuição, quer dizer, ela contribuiu com alguns anos, mas ele não. Então, quem tem direito à pensão por morte é um benefício para os dependentes do segurado. Então, quem precisa ser segurado é quem morre, quem falece. Você, como filho, tem direito à pensão caso seu pai seja segurado da Previdência Social. E para você que tem dúvidas sobre os benefícios do INSS, pode mandar o seu recado aqui por meio do nosso WhatsApp, é o 085-99273-4353. Veridiano Dantas está em Choró. Professor Paulo Bacelar, acompanhe essa pergunta que é bem longa, mas cheia de detalhes. Sou funcionário público da Prefeitura de Quixadá, com cargo de músico desde 1979, tempo de serviço 43 anos e idade 57 anos. Sou concursado como professor do Estado, com admissão em 1998, com 24 anos de serviços como professor e 57 anos de idade. Na Prefeitura tenho 4 horas e no Estado tenho 8 horas. Aí ele pergunta: posso ter 2 aposentadorias no futuro?
prefeitura, já que são contribuições previdenciárias diferentes, ou eu tenho que optar? Deu uma boa resposta para o Verediano. Total, Luziano. Ele tem aí um vínculo no regime próprio de previdência do município de Quixaba. Quixadá. É Quixadá? Você está olhando para Icapuí, onde tem a praia de Quixaba. Porque eu tenho muita vontade de voltar em Quixaba. Eu gosto muito de comer um camarão lá, hein, Zeno? Então, pro Verediano. Já trabalhei em Canoa Quebrada, na época que eu era engenheiro civil, então via ali naquela região ali, comendo camarão, junto com meus companheiros, meus colegas de trabalho, quando tinha folga, né? Bom que se diga, né, professor Paulo Bacelar? Bom que se diga, quando tinha folga, porque não era fácil trabalhar em Canoa Quebrada, não. Mas, nesse caso, ele terá direito à aposentadoria do regime próprio de previdência do município de Quixadá, que também é um lugar maravilhoso, lindo, que eu quero ir aí de moto, visitar tem um santuário lá, que é bem conhecido. E terá direito também à aposentadoria no Estado, porque são regimes próprios de previdência. Se ele não precisar de um vínculo para o outro, se ele ainda está trabalhando nos dois sem exonerar, ele vai ter direito aos dois benefícios, tanto do Estado como do município. A pergunta também é longa, mas vou fazê-la agora. É do Idaílson em Baturité. Tenho 33 anos de contribuição, mas o INSS só reconheceu 28 anos. Farei 66 anos agora em junho. Desde novembro de 2019 recebo auxílio-doença. E aí, bem na época que meu contrato com a prefeitura cessou, ou seja, terminou. Em novembro de 2021, o INSS me informou que eu estava aposentado. Só que em março deste ano, foi creditado em minha conta um pouco mais que meio salário. Fiz um agendamento em uma agência, fui informado que o benefício do auxílio no período novembro de 2019 a dezembro de 2021 estava sendo pago a mais. Aí ele pergunta, o que posso fazer? Pois de 1994 para cá, em algumas empresas privadas eu ganhava mais de 5 salários e na prefeitura eu recebia aproximadamente 2 salários mínimos. Desmancha aí, professor Paulo Bacelar, tira essa dúvida aí do Idaílson. Esse é aqueles casos que a gente precisa pegar o cálculo, olhar o vínculo, ver por que o INSS só considerou 28 em vez de 33, ver se os salários estão todos no CNIS, calcular o auxílio-doença dele para ver se o INSS está certo em dizer que o benefício foi concedido num valor maior, porque se o benefício foi concedido num valor maior, o INSS pode revisar o benefício e na aposentadoria ele se aposentar. Mas tem outro detalhe também, Luciano, que eu posso dizer para ele, que não é um débito que ele tem de um valor maior, não. Pode ser que ele, ao se aposentar, é assim, você tem o direito ao auxílio-doença, fica recebendo. Na última perícia dele, ele indica que ele tem direito à aposentadoria por invalidez. Só que essa aposentadoria por invalidez só sai 3, 4 meses depois, porque precisa da homologação de um médico supervisor. Então, quando você demora de receber esses 4 meses da aposentadoria, você continuou recebendo auxílio-doença. E aí, na hora de aposentadoria, é concedida com um retroativo de 3 meses, mas você tem que descontar o auxílio-doença que você recebeu nesse período que você já estaria aposentado por invalidez. Então, é mais ou menos essa métrica e que ele, na hora que cessar o débito, ele irá receber o benefício no valor total. Joaci, em Fortaleza, quer saber, vou fazer 59 anos de idade e tenho 37 de contribuição para a prefeitura, trabalho na empresa privada e tenho 27 anos de contribuição para o INSS. Já tenho direito a pedir a aposentadoria? É um caso aqui, professor Paulo Bacelar, de 2 aposentadorias também? Ele vai ter direito à aposentadoria na prefeitura, mas teria que ter uma regra de transição, 37 anos de contribuição, eu acho que teria já direito à aposentadoria. Ele tem 96 pontos aqui pela prefeitura. Não tem 60 anos de idade, ele teria que ter 60 de idade para ter direito à aposentadoria na regra de transição. Agora, pelo tempo de contribuição para a INSS, que é a empresa privada, 27 anos, aí ele não teria direito, porque também não teria os 99 pontos de contribuição que ele teria direito para se aposentar. Ele teria que esperar os 65 anos de idade. Então, aos 60, ele já, ao meu ver, ele já pode pedir aposentadoria na prefeitura e esperar os 65 para se aposentar pelo INSS. Antônia, em Capistrano, queria saber, estou perto de me aposentar, mas o meu filho recebe um BPC. O meu pedido de aposentadoria pode ser negado ou o meu filho pode perder o benefício, professor Paulo Bacelar? Pode ser revisto e cessado o benefício do seu filho, mas vai depender do seu benefício ser um valor de 1 salário mínimo. Se o seu benefício for um valor de 1 salário mínimo, não terá nenhum corte desse benefício do seu filho.
Mais uma dúvida, Selma Dias, em Fortaleza, sou viúva há 11 meses. Ele, o meu esposo, estava com 5 anos sem trabalhar, mas na carteira tem 15 anos de contribuição. Quero saber se posso pedir pensão por morte. Nós éramos casados, mas vivíamos, ou eles viveram 15 anos juntos. E aí, professor Paulo Bacelar? 5 anos sem vínculo empregatício, sem trabalhar. Perde todos esses 15 anos, professor? É verdade, mesmo tendo 15 anos de contribuição, se ele não tiver ainda condições de aposentadoria na data do óbito, por exemplo, se ele já tivesse 65 anos de idade na data do óbito e já tivesse direito à aposentadoria na data do óbito, mesmo sem ele ter requerido essa aposentadoria, ela teria direito à pensão. Mas se ele já contribuiu 15 anos, mas deixou de contribuir por mais de 5 anos, não sendo mais segurado da Previdência e não tendo 65 anos de idade, não tendo direito à aposentadoria, aí esses 15 anos que ele contribuiu não vão servir para nada e ela não terá direito à pensão. Uma ouvinte do município de Martinópolis não quis se identificar, pede para não se identificar, mas quer uma resposta sobre essa dúvida. A pergunta é: se formos casados no cartório, prejudica a aposentadoria do meu esposo? Sou funcionária pública efetiva e meu esposo é agricultor. Tem alguma relação aí, professor Paulo Bacelar? Não. Na lei não existe nenhum óbice do segurado trabalhar sozinho, sem a ajuda da esposa, dos filhos, e a esposa ter a outra atividade totalmente diferente da dele. Não importa isso, importa que ele tenha provas em nome dele, que ele exerça atividade rural sozinho. Adriana, em Tauá, o advogado deu entrada na aposentadoria rural e o primeiro processo foi indeferido. Depois, o advogado encaminhou de novo e o benefício foi concedido. Então, ainda tem o direito de recorrer os meses que foram indeferidos, que no caso foram 5 meses, para receber os atrasados. É possível, professor Paulo Bacelar? Não, porque se ela deu entrada de novo, foram com provas novas para tirar a questão da coisa julgada, né, que o juiz negou. Então, se ele negou no primeiro momento, então não tem direito a receber os atrasados nesse caso. Pedro Jorge, em Martinópolis. Meus pais são agricultores, já contribuíram mais de 15 anos para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Atualmente conseguiram se aposentar, mas minha dúvida é: por que eles ainda continuam pagando o sindicato? Porque eles querem, não é obrigado. Geralmente os sindicatos colocam essas contribuições em contrato, e ele precisa revisar isso e pedir para tirar se ele não quiser pagar mais. Gelsa, em Ocara. Em 2022, completo 60 anos de idade. Sou professora e em fevereiro de 2023, eu completo 25 anos como professora, regime próprio. Mas antes de ser professora, eu era funcionária pública em Quixadá, regime CLT. E constam 180 contribuições. Como fazer para ter as duas aposentadorias, professor Paulo Bacelar? Se ela tem 60 de idade, ela não tem como se aposentar agora. Ela precisa ter 62 anos de idade para se aposentar. Como professora ou professor Paulo Bacelar? Não, com o regime de seletista, que ela consta com 180 contribuições. Então, ela vai ter direito a se aposentar na CLT com 62 anos de contribuição. No município, aí ela tem uma contribuição como professora no regime próprio. Aí ela com 60 anos e 25 anos de contribuição, ela se aposenta se já tivesse esses 25 antes de 2019. Que aí terá que ter a regra de transição para saber se completa o tempo de contribuição. Como é Ocara, a gente precisaria saber a regra de transição de Ocara para saber quanto tempo ela teria que pagar de pedágio para se aposentar. Dá um exemplo só aqui em relação a Fortaleza. Fortaleza tem uma regra de pedágio de 85% do que faltava para atingir a aposentadoria em 2019. E o estado do Ceará tem uma regra de transição de 60% do que faltava para atingir o tempo em 2019. Então, regras de transição diferentes no município e no estado do Ceará. Então, vai depender da regra que está vigente no município de Ocara para saber quantos por cento ela precisa cumprir de pedágio do que faltava para atingir os 25 anos em 2019. Eu gostei da resposta, mas ainda ficou uma dúvida. No caso específico da Gelsa, 25 anos como professora a serem completados em 2023 e 60 anos de idade, ou seja, lá em 2023 ela vai ter 61 anos de idade. Com quanto tempo ainda ela irá precisar contribuir? Como eu falei, ela tem um pedágio para cumprir, mas precisa saber quantos por cento no município de Ocara foi determinado de pedágio do que faltava para atingir 25 anos em 2019, para ela cumprir 25 mais o pedágio em 2019. José Filho está em Jaguaruana. Quem recebe o BPC pode fazer empréstimo, professor Paulo Bacelar? Não, Luciano, não pode. A lei proíbe quem recebe BPC, LOAS,
fazer empréstimo no seu benefício. Ela não pode ser empréstimo consignado. Aí os bancos podem fazer empréstimo, mas por lei não pode consignar no benefício. Francisca Botelho está em Crato. Meu esposo tem 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ele é concursado. Ele tem mais de 3 anos de CLT. Gostaria de saber se ele já pode pedir a aposentadoria? Já mandei documentação para o INSS, mas só aparece lá em análise. Ele tem chance, professor Paulo Bacelar? Luciano, é a questão. Ele tem direito sim à aposentadoria e esperar a concessão do benefício a qualquer momento. 65 anos de idade e 15 anos de contribuição está dentro das regras estabelecidas para a aposentadoria. Maria da Conceição de Azevedo, no Amazonas. Tenho 65 anos de idade e 17 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Olha só, professor Paulo Bacelar, chega uma pergunta de tão longe, tão distante do estado do Amazonas. Claro, as pessoas nos acompanham pelas redes sociais do Ceará agora, pela internet. E a pergunta vai ter uma resposta tão boa, dona Maria da Conceição. Agora, com quem entende, professor Paulo Bacelar. E teve outra do Rio Grande do Sul também, né? Hoje, no mesmo dia. Não tem o que falar, não. É aposentadoria mesmo. Já pedi, já tem o tempo, mais do que o tempo. Já, né? Perdeu o tempo, né, professor Paulo Bacelar? 62 anos, né, de idade. Aliás, 61 anos e meio agora em 2022, para pedir aposentadoria lá, com mais de 65. E outra coisa, ela já fez 15 anos há 2 anos atrás, né? Já poderia ter pedido aposentadoria há 2 anos atrás. Então, dona Maria da Conceição, é só requerer o benefício através do meio INSS e esperar que o servidor conceda esse benefício para a senhora. George Bastos, em Fortaleza. Trabalhei de carteira assinada em janeiro de 2005 a dezembro de 2020, portanto 192 meses ininterruptos. Estou desempregado desde 2020 e recebi auxílio-doença entre 21 de julho e 21 de setembro de 2021, ou seja, 2 meses. Qual o meu tempo de carência? Segurado, antes de receber auxílio-doença, eram de 24 meses, ou seja, até dezembro de 2022. Mas devido ao recebimento do auxílio-doença, o INSS informou que seria até 1 ano após a alta. Ele já faz uma leitura aqui de quem tem as boas informações na área da Previdência Social, mas quer uma resposta e uma análise mais segura, professor Paulo Bacelar. Não, Luciano, aí é desinformação do servidor, né? Se ele tem mais de 10 anos de contribuição, de 2005 a 2020 ele tem 15 anos de contribuição ininterruptos, então tem mais de 10 anos de contribuição. A contribuição, por ter mais de 10 anos de contribuição, você tem 24 meses de carência de qualidade segurada após a última contribuição. Então, como ele teve o auxílio-doença, da data do auxílio-doença dele para frente, ele terá 24 meses de qualidade segurada de estado de graça que a gente fala. Ou seja, professor Paulo Bacelar, 24 meses na condição de segurado, o deixa tranquilo até de setembro, a partir do fim do auxílio do seguro-desemprego, nesse caso? Não, porque não sei se ele teve seguro-desemprego, né? Porque ele ficou de auxílio-doença pela última vez e ficou do auxílio-doença para frente, ele terá 24 meses. A partir do mês de setembro de 2021. Ou então, seja, até setembro de 2023, o George Bastos está na condição de segurado da Previdência Social. E na verdade não é nem setembro, porque a lei garante que a qualidade de segurado vá até o dia 15 do mês, do pagamento do mês seguinte à data do final do período. Então, se ele ficou até setembro de 2023, vai para o mês subsequente, que é outubro de 2023, ele fica até o dia 15 do mês do pagamento de outubro. Então, 15 de novembro de 2023 é a data exata para ele se manter como segurado da Previdência. Boa informação, segurança nessa orientação para você, George Santos. Maria do Socorro, em Santana do Cariri. Eu gostaria de saber se a pessoa que tem asma tem direito a um benefício. Somos agricultores, meu filho já é maior de idade, mas não consegue trabalhar na roça por conta da asma. Ele é meu dependente. Tem ou não direito nesse caso, professor Paulo? Eu não vejo precedentes em relação à asma. Asma é controlado e tudo. Depende muito da atividade dele, né? Ele não diz aqui agricultor, né? É muito difícil o agricultor se aposentar por asma, mas depende muito, Luciano, do laudo médico. Aí tem que ver se o laudo médico a intensidade da doença, a intensidade da asma que ele tem, se ele sofre muitas crises. Aí quem vai dizer isso é um médico perito
que terá que botar num laudo que ele tem capacidade para trabalhar por causa dessa área. Antônio, em Beberibe, quem recebe BPC pode receber o Auxílio Brasil? Dizendo, o titular não. A família, dependendo da quantidade de familiares, pode receber o Auxílio Brasil, mas o titular do benefício diretamente não. Mauro Alves, em Itatira, tem um neto com autismo, deu entrada no BPC em abril de 2021 e até agora nenhum resultado. E a resposta é que está em análise. Existe a possibilidade de conseguirmos esse benefício? Sim. 2021, a possibilidade vai completar um ano. A possibilidade existe. O problema aí é que está em análise esse benefício sem resultado, mas a possibilidade existe. Ele pode aí procurar a Defensoria Pública da União, entrar com mandado de segurança para que resolva logo esse benefício, ou então um advogado privado. Mais uma dúvida agora da Sueli em São Luís do Curu. Trabalho como doméstica, mas não ganho um salário mínimo e estou pensando em pagar o MEI. Tem problema no caso do Auxílio Brasil se eu começar a pagar? Já estou pensando na minha aposentadoria porque não pago nada hoje ao INSS. Olha lá, professor Paulo Bacelar, há poucos minutos você nos respondeu uma dúvida do nosso ouvinte sobre Auxílio Brasil para quem recebe BPC. Nesse caso aqui, como casar tudo isso? Essa dúvida da Sueli em São Luís do Curu. Olha, quem recebe um salário mínimo, ela como titular, não vai ter direito ao Auxílio Brasil, porque o MEI, ela indica uma renda, né? Quem tem MEI trabalha e recebe pelo menos um salário mínimo, ela não teria direito ao Auxílio Brasil, mas a família teria que ver os outros integrantes do grupo familiar para saber se ela tem direito a esse benefício. Agora, você não precisa se cadastrar como MEI para contribuir com o INSS. Basta que você se cadastre no Cade Único, até para receber o Auxílio Brasil, e você pode contribuir com o INSS como facultativa. E aí receberia também o Auxílio Brasil, porque facultativa quem não tem renda, e você poderia pagar 5% do salário mínimo para se aposentar. E nesse caso dessa contribuição facultativa, professor Paulo Bacelar, dá os mesmos direitos a quem contribui pelo MEI? Sim, os mesmos direitos. Auxílio-doença, aposentadoria aos 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, a mesma coisa. O problema, Luciano, é que a pessoa quer contribuir como MEI achando que vai somente ter direito a benefício previdenciário por ser MEI. Mas o MEI, ele incide outras coisas, como incidência de impostos, como contratação de um contador para fazer o imposto de renda. Então, o MEI é uma coisa mais burocrática para quem realmente exerce uma atividade, para quem tem uma atividade no comércio. Mas para quem não tem, é melhor que você faça o cadastro único e contribua como uma facultativa de baixa renda. Estamos entrando na reta final do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e ainda você tem tempo para nos encaminhar uma pergunta. É o 085-99273-4353. 992734353. Antônia, em Viçosa do Ceará. De 2017 a 2018, trabalhei na prefeitura, mas minha carteira não foi assinada. E onde ando, dizem que minha carteira está assinada, sem estar. Sinto problemas na coluna há uns 7 anos e em 2019 piorou a minha saúde. Fiz exames, deu hérnia de disco, dei entrada no auxílio e o pedido foi negado. Sempre atuei na condição de agricultora. O que devo fazer nesse caso, já que o pedido veio negado? Ela tem que procurar um advogado, você não tem jeito. Ou advogado ou um defensor público para que analise o caso dela e faça os pedidos administrativos ou judiciais pertinentes. O caso da carteira dela ser assinada ou não, basta ela olhar a carteira e também aquele caso, que olhe o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Veja se tem algum vínculo em aberto lá no sistema, porque a prefeitura, às vezes, tem aqueles vínculos que ficam sem data de saída, né? Ela começou a trabalhar, mas a empresa não encerrou. Tanto a prefeitura como a empresa privada, às vezes, não encerra suas atividades. Então, aí você precisaria ter um acesso ao CNIS para olhar se tem vínculo em aberto, pedir esse encerramento desse vínculo, analisar a questão das provas rurais e aí ver o que fazer nesse benefício que foi negado. Agora, Antônia, para garantir qualquer benefício junto à Previdência Social, primeiro tem que ter esse vínculo com o INSS, a condição de contribuinte. Jaqueline, em Crato, eu tenho um filho com 10 anos de idade que tem miopia e usa óculos. Me disseram que ele tem direito a um auxílio. É verdade? O que faço para conseguir esse benefício? Não, Zé, não é muito difícil. Aí, miopia,
para dar direito a um benefício, acho muito difícil. Mais uma dúvida, Maria Lindalva, em Redenção. Tenho 58 anos de idade, 20 anos de contribuição na Prefeitura de Redenção, exercendo a função de auxiliar de serviços gerais. Estou afastada por 8 anos do serviço por motivo de saúde. Após a perícia, o perito relatou que deveria voltar para sua rotina na escola, com desvio de função. Gostaria de saber se eu posso me aposentar por invalidez ou se é preciso aguardar chegar à minha idade para pedir a aposentadoria por direito, por tempo de contribuição. Luzeno, aí também tem que ver, analisar o laudo médico para saber se há incapacidade para o trabalho ou se há apenas uma redução da capacidade laboral. O médico do município determinou que ela voltasse ao trabalho para estar em outra função. Então, se está em outra função, porque houve uma redução da sua capacidade laboral. E, nesse caso, não teria direito a uma aposentadoria. Juscelino, em Tauá. Eu sou solteiro e moro sozinho. Eu tenho o direito de fazer o Renda Brasil ou o Auxílio Brasil? Tem, sim. Se você não tem renda familiar, até 2 salários mínimos, você tem direito ao Auxílio Brasil. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Você, ouvinte internauta, pode nos mandar a sua mensagem, a sua dúvida para o 085-99273-4353. Lembrar a você que a íntegra desta edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está disponível também no nosso site cearagora.com.br. Professor Paulo Bacelar, mais uma vez, o nosso muito obrigado, um bom final de semana. Obrigado, Zenô, um grande final de semana. Hoje comemorando o aniversário do meu filho, Vitor, 8 anos, e estaremos aí saindo aqui da rádio para a gente comemorar esse aniversário junto com ele e a nossa família. Valeu, professor Paulo Bacelar. Ao Vitor, feliz aniversário. A você, ouvinte internauta, o nosso muito obrigado e um grande abraço.